Está no ar mais um Direito e Justiça e hoje aqui trazendo uma grande profissional da área da fisioterapia, enfim, da área da saúde integrativa, do Pilates, do Mindfulness, áreas extremamente relevantes quando a gente fala de saúde, saúde física, saúde mental, tudo aquilo que a gente precisa para evitar o estresse ou mesmo para se liberar desse estresse que é tão comum, especialmente hoje, que a gente é tão demandado, tudo a gente precisa fazer rápido, sempre correndo contra o tempo, contra o relógio. Nada, então, melhor do que nos aprimorarmos cada vez mais e conhecermos essas técnicas tão importantes que realmente se voltam à plenitude da nossa saúde, né? Que envolve justamente todas essas áreas, né, que são físico, mental, emocional, psicológico, como queiram. Então, essa profissional que estará conosco hoje aqui vai falar sobre esses aspectos e vai nos deixar totalmente informados e, inclusive, aí mais conscientes de todos esses pontos que são tão importantes para que nós tenhamos realmente uma saúde para poder usufruir, né, de tantas coisas boas, tantos benefícios e realmente aproveitar a nossa vida como nós precisamos. Além dela também, claro, teremos aí as colunas de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha, de Direito Imobiliário e também a coluna do Matheus de Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo. E além de tudo, claro, a gente também vai trazer aqui um pouquinho da Orquestra Nova com o nosso querido amigo Gabriel Hermes, que é o regente da orquestra e tanto faz pela cultura paranaense, né, promovendo essa cultura com o melhor que há na música, tanto música brasileira, música erudita, enfim, música clássica, aquele gosto que você tem e que realmente deve ser valorizado. Então, gente, o programa está incrível, com muita informação, muita qualidade, muito carinho, sempre pensado para você. Então, não perca, daqui a pouco, depois do nosso patrocinador, a gente já começa falando com ela, essa grande profissional. Vamos lá! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Estamos no ar com mais um Direito e Justiça e como eu havia prometido a vocês, hoje eu estou aqui com uma grande profissional da área da educação física, que é ninguém menos que a Cissa Bisinelli. Cissa, seja muito bem-vinda no Direito e Justiça. Débora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo nosso, Cissa, até porque o teu trabalho tem realmente se espraiado por aí, todo mundo comenta, da excelente profissional que você é, né, de tudo que você tem feito, inclusive, né, da tua visão, né, do quanto você já, antes mesmo da pandemia, teve uma ideia brilhante que hoje se aperfeiçoa cada vez mais e tem trazido tantas pessoas justamente para desenvolver outros aspectos tão importantes, né, que a gente até conversou nos bastidores, né, que antes se atrelavam muito a questões religiosas, e hoje a gente tem uma espécie, assim, de desmistificação desses conceitos através do mindfulness. Isso, né, que você pratica e você, né, realmente tem se tornado referência na área. Claro que não só isso, tantas outras práticas, né, que você tem também e que você vai trazer para nós hoje, compartilhando conosco aqui a sua grande experiência, né? Isso, Débora. Então, na verdade, o meu início, né, a minha formação de base, educação física, né, então há 20 anos eu venho trabalhando, né, com exercício físico, com atividade física, e desde sempre eu abri muitos leques, né, dentro da atividade física, então sempre gostei muito sempre fui muito curiosa, eu gostava muito de estudar, então sempre busquei dentro da área, né, uma gama aí de oportunidades, né, e depois desses 20 anos eu ainda sigo então nas áreas de personal trainer, na área do Pilates e com a ginástica laboral, né, onde eu tenho uma empresa que é a Biolaboral, então já atuo há mais de 16 anos, né, com a ginástica laboral. Então essa foi a minha trajetória, né, até 5 anos atrás, onde eu agreguei então a questão do mindfulness, né, onde eu fiz a minha formação
né, nesse protocolo, que é o MBHP, que é um protocolo de mindfulness, e eu venho trabalhando, então, desde então, também com o mindfulness agregado. Então, saúde corporal com a saúde mental. E nesse ponto até, a gente, para que o público entenda, né, porque mindfulness, ele tem muito essa questão da meditação, né, esses aspectos todos, que, como a gente sabe, né, estão ligados aí a outras tantas práticas, como a yoga, por exemplo, né, mas nesse caso aqui você conseguiu justamente levar dentro dessa ideia, então, esse protocolo, essa prática, e dissocia um pouco dessa questão religiosa, que não necessariamente tem, mas que muita gente entende que muitas vezes, né, existe e acaba se distanciando, e nesse caso do mindfulness, então, você já consegue trazer essa prática de uma forma totalmente dissociada e uma questão que realmente contribui muito para a saúde aí de tantas pessoas, né, enfim, trazendo então essa repercussão aí dentro disso que você desenvolve tão bem hoje, né, como prática não só da saúde física, como também da saúde mental, não é mesmo? Isso. Então, o mindfulness, na verdade, ele nada mais é do que uma habilidade mental que todos nós podemos desenvolver, né, de estarmos mais presentes, de forma consciente e com aceitação à nossa experiência, seja ela qual for, né? Então, é muito bacana porque o mindfulness, ele tem, sim, as práticas meditativas, que são laicas, né, então não são ligadas a nenhuma religiosidade, a questão religiosa, e sim totalmente baseado em evidências científicas, né? E o mindfulness, ele traz muito a questão dentro desse programa de 8 semanas, que a gente brinca que é um start, né? Então você vai treinando essa habilidade, o músculo da atenção, que a gente fala. Então tem benefícios maravilhosos, né? Como a questão desse aumento de foco e atenção, e claro, né, relacionados também à questão da diminuição do estresse e ansiedade, né? Que é um dos males, né, do século. Exatamente. Né? É verdade, até inclusive hoje, como a gente tem muito essa questão das pressões, né, de ter que dar conta de tudo em pouco tempo, parece que a gente corre sempre, né, contra o relógio. Existe aí um estresse muito grande, né, muita gente, inclusive, procurando ter acesso a outras formas de repente, estar se livrando um pouco, se liberando, né, dessas tensões musculares, inclusive, né, e eu acredito, então, que essa prática, ela deve também contribuir muito para que a gente consiga, então, ter uma saúde aí plena. Como que funciona? Então, esse protocolo, ele foi um protocolo desenvolvido aqui no Brasil, pelo professor o Dr. Marcelo De Marzo, que é o da Unifesp de São Paulo, né? Então, ele é baseado em protocolos internacionais e é um protocolo validado. Então, dentro desse protocolo, ele traz a questão da promoção do bem-estar e da saúde, né? Então, o que é bem interessante no mindfulness também, que além daquelas práticas meditativas estruturadas, né, que a gente faz de forma guiada, com as âncoras no corpo, tem também algumas práticas diferenciadas, como, por exemplo, você meditar enquanto caminha, você meditar enquanto se movimenta, e isso traz, então, a possibilidade para aquelas pessoas que têm alguma restrição de não querer, eu não gosto de meditar, eu não consigo ficar parado, então, ele traz essas inúmeras possibilidades, né? Que bacana, né? A gente cada vez mais consegue, então, encontrar métodos diferenciados, né, para a prática, ou seja, não há mais desculpa, né, Cissa? Isso mesmo. Daqui para frente, então, procura a Cissa, porque, independentemente de você gostar de ficar parado ou não para meditar, a Cissa tem aqui a solução para esse problema. Você que não quer perder tempo, porque tem muita gente que, né, infelizmente, ainda tem essa concepção equivocada de que está ali perdendo tempo. Exatamente, Então, não está perdendo tempo. E, ao mesmo tempo, você pode fazer também, desenvolver outra atividade física, que seja uma caminhada ou outra qualquer, né, dentro dessa técnica tão bacana que a Cissa utiliza. Mas, Cissa, a gente ainda tem bastante para conversar ainda, mas agora eu vou chamar, então, aqui o Matheus Etilo de Castro, com a coluna da Economia no Brasil e no Mundo, e depois a gente volta para continuar falando aqui sobre essas técnicas tão bacanas que têm contribuído tanto para a saúde física e mental aí, de todas as pessoas que procuram e precisam conhecer e ter acesso a essa boa informação. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia.
E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto bastante relevante, acerca do desempenho da nossa economia brasileira, que apresentou, conforme dados recentemente divulgados no início de março, um crescimento de 3,4% no ano de 2024, sendo este um desempenho bastante similar, do ponto de vista de magnitude, em relação ao crescimento que foi verificado na economia brasileira no ano de 2023, que foi na ordem de 3,2%. No entanto, apesar desses crescimentos terem se dado numa magnitude bastante similar, tais acabaram se dando sobre bases completamente distintas, uma vez que o crescimento da economia brasileira em 2023 acabou se dando, sobretudo, com base na expansão da agropecuária, enquanto no ano de 2024 a economia brasileira acabou se expandindo com base na expansão da indústria e do setor de serviços, com grande destaque para a indústria de transformação. Ou seja, nós temos aí a primeira diferença bastante importante e o primeiro fator bastante importante para explicar o crescimento da economia brasileira no ano de 2024. O segundo aspecto bastante importante é justamente esmiuçar os componentes que compõem diretamente o PIB. Nós temos aí dois componentes bastante relevantes que acabam, de certa maneira, dando a tônica, explicando as razões pelas quais o PIB acabou apresentando um crescimento tão forte durante o ano de 2024. Nós temos aí o consumo das famílias e também a formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento. O consumo das famílias acaba, de certa maneira, apresentando uma expansão, em larga medida, associada com a expansão do mercado de trabalho, né, a partir da diminuição da taxa de desemprego, bem como também pela elevação, ou melhor, pela diminuição dos juros médios durante o ano de 2024, com base na taxa Selic. Nós tivemos aí, embora nós tenhamos presenciado, nós temos visto uma expansão ali da Selic, sobretudo a partir de meados de 2024, em geral, a taxa Selic, em seu patamar médio, esteve menor do que no ano de 2023, o que por si só acaba contribuindo, acaba ensejando, de certa maneira, um maior consumo na medida em que acaba constituindo um encargo, ou melhor, custos de financiamento relativamente menores em relação ao que a gente viu no ano imediatamente anterior. E só realçando mais essa questão do mercado de trabalho mais aquecido, nós tivemos aí uma tendência de expansão do emprego que acabou sendo acompanhada também da expansão dos salários, isto é, à medida que mais trabalhadores estão empregados, maior é o poder de maior ganho desse para poder pleitear maiores salários. É justamente nesse sentido que o aumento do emprego acaba sendo acompanhado do aumento dos salários. Isso acaba explicando também o aumento do consumo das famílias por essas duas vertentes, expansão do emprego, mais trabalhadores empregados, e também expansão dos salários, uma maior quantidade monetária por trabalhador para ser gasta em bens de consumo nesse sentido. Então, nós temos aí a taxa que diz respeito ao consumo das famílias, que acaba sendo bastante determinante. Nós também temos a formação bruta de capital fixo, a taxa de investimento, que é fortemente explicada pela forte importação de máquinas e equipamentos pelos industriais brasileiros durante o ano de 2024, que pode ser explicada inicialmente justamente com base no câmbio relativamente apreciado no ano de 2024. Nós tínhamos real relativamente valorizado em relação ao dólar. É justamente nesse sentido que os industriais aproveitaram o momento para importar máquinas e equipamentos relativamente barateados em função desse câmbio apreciado, ou seja, desse câmbio relativamente apreciado. Então, nós temos aí um importante fator que diz justamente respeito a essa ampliação da capacidade produtiva e ampliação do investimento que se deu na indústria de transformação. Por fim, nós temos, justamente com base na análise desses componentes, nós temos aí uma base para analisar a projeção para o ano 2025 e também para os próximos anos, 2026, 2027, porque nós tivemos aí uma expansão muito forte em 2023 e em 2024, né? Mas a expectativa, de certa maneira, é de que haja um crescimento muito mais tímido agora, no ano de 2025, e justamente com base nessa avaliação que nós fizemos em 2024, nós podemos vislumbrar as razões pelas quais isso irá acontecer. Nós temos uma taxa de juros que está galopando, né? Uma taxa de juros que está se elevando num ritmo bastante agudo, agora está em 14,25%, tendo a expectativa de aumentar ainda mais em razão do cenário externo adverso, e nós também temos aí um câmbio depreciado que não estimulará a formação bruta de capital fixo. Pode estimular através de outros mecanismos, como por exemplo, importações relativamente mais caras que poderiam contribuir ao crescimento por esse sentido, mas da ótica da formação do bruto de capital fixo, isso não irá acontecer, uma vez que o aumento da capacidade produtiva já acabou se dando nesse ano de 2024 e não irá ocorrer mais. Ou seja, nós temos aí aspectos que acabam dizendo respeito com base nessa avaliação anterior e que acabam, de certa maneira, norteando essas novas previsões que estão se colocando para o ano de 2025 e também para os próximos anos subsequentes de 2026 e 2027. Cabe destacar também, por exemplo,
a ampliação da taxa de desemprego, que agora voltou a ampliar após ter atingido a mínima histórica de 6,6% na série iniciada em 2012. Ou seja, nós temos aí fortes elementos que acabam corroborando para um crescimento mais tímido agora no ano de 2025. Diante dessas informações, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Cissa, voltamos então com este segundo bloco para entender um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a tua atividade, especialmente sobre a tua trajetória. E eu gostaria de saber, dentro disso tudo, né? Você me falou lá no primeiro bloco sobre a biolaboral, mas a gente não entrou especificamente nesse aspecto tão importante que é para a sua vida e para tudo aquilo que você vem desenvolvendo hoje. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, nessa tua experiência, falasse da biolaboral, para que o nosso público conheça e também possa ter acesso a tudo isso que você faz tão bem. Tá ótimo. Então, a biolaboral, na verdade, nasceu em 2009, né? Eu e a minha sócia, a Mariana. Então, nós vimos a necessidade, né, de trazer essas sessões de ginástica laboral. O que a ginástica laboral é o nosso carro-chefe, né, da biolaboral. O que são as sessões de ginástica laboral? Então, são sessões, né, que podem ser realizadas em qualquer empresa, e elas têm uma duração média de 7 a 20 minutos. A gente sempre faz, né, muito ligado com o que a empresa necessita. Então, dentro dessas sessões, nós trazemos programas de alongamento, mobilidade, trazemos essas questões respiratórias, né, também, já para cuidar um pouquinho mais também da questão da saúde mental, fortalecimento. Então, a gente faz um estudo dessa empresa, das suas necessidades dentro dos setores, e a gente desenvolve esses programas de ginástica laboral. Né? Eu comentei com a Débora também que além dos programas presenciais, né, que a gente sempre desenvolveu desde 2009, de 2020 para cá, né, de forma presencial, 2020 para cá, então sentimos a necessidade de trazer também de forma online, né? Então hoje a gente tem mais outros 2 produtos, né, que é a ginástica on-live, que seria aquela ginástica que é realizada no momento, né, online ali com um professor, verificando, olhando toda a execução dos exercícios daqueles alunos de qualquer lugar do Brasil. E do mundo também, E do mundo. Né? E temos também a nossa plataforma com aulas gravadas, que permite qualquer empresa também fazer dentro daquilo que ela, né, gostaria, tantas aulas mensais, então 12 aulas mensais, 8 aulas mensais, e aí eles fazem essas aulas que têm uma qualidade muito grande, qualidade técnica, de explicação, então não perde nada, né, para a questão do presencial. E isso oportuniza qualquer lugar do Brasil fazer a ginástica laboral, né? Então a gente atende cidadezinhas pequenas que muitas vezes não têm, né, a oportunidade de ter um profissional presencialmente lá, e hoje a gente consegue atingir qualquer pontinho do Brasil. Ou seja, né, estão no país inteiro, né? Isso. E você veja como foi bacana, a gente sempre comenta sobre isso aqui, né, que a gente tem que enxergar a oportunidade na dificuldade, né? Exatamente. Até onde eu soube, né, você começou um pouco antes já tendo essa visão, né, já querendo, digamos, entrar no online para poder chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, Isso. né? Já estava aí, né, como diz, era visionária, né? É visionária. Mas, assim, a pandemia contribuiu muito para isso também, né, Cissa? Para você conseguir também acessar, porque muita gente não saia de casa e, ao mesmo tempo, né, precisava, né, fazer, enfim, fazer a sua ginástica, ter acesso ao seu pilates, fazer o seu pilates ou desenvolver a sua atividade física. E, nesse ponto, você, como personal, conseguiu, então, atingir esses resultados a partir do meio online, né? Isso continua forte, Cissa? Como é que tá mesmo agora com a aparente normalidade. Da situação, né? O novo normal, como se diz. Isso. Né? Então, na biolaboral, a gente ainda tem muitos atendimentos online, justamente por essa defasagem, né, em alguns locais do Brasil, de não terem, né, profissionais qualificados, dependendo da localização. Então, ainda é muito, muito pedido, né,
esse trabalho, e ainda, apesar de grande parte das empresas terem retornado com presencial, ainda existe uma grande gama, assim, de empresas que trabalham no híbrido, né? Ah, sim. E a nossa plataforma, ela permite que tanto o profissional que está trabalhando de casa, quanto o profissional no presencial consigam realizar aquela sessão, aquela aula de ginástica laboral, né? Então a gente ainda, assim, a gente vê, assim, ainda um crescimento nessa área. Que bom. Só um pouquinho. Ai, dá uma coisa. Perdão, depois você corta. Ai, que bom, então, Cissa. Então, mesmo assim, independentemente, né, de hoje, né, já estarmos, né, digamos assim, dentro da normalidade, podendo retornar presencialmente, ainda assim, a gente consegue, então, verificar essa possibilidade também de continuar tendo acesso online, porque muita gente ainda gosta de fazer, né? Acabou se apegando, né, no online ali, pela facilidade, não ter deslocamento, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Você faz do conforto da sua casa ou de qualquer lugar, né? Pensar que dentro das empresas, muitos colaboradores têm essa logística de muitas viagens também, né? Então não estão presencialmente na empresa, e isso dá uma liberdade muito grande. E aí ninguém fica sem fazer a ginástica, né? Com certeza. Mas, de qualquer maneira, você também vai até as casas, os condomínios, para também poder prestar o seu serviço, no caso, com personal, enfim, isso também não tem problema nenhum. Se alguém quiser, por exemplo, te contratar, isso também é tranquilo, né? Isso, como personal trainer, eu atendo também aqui Curitiba e região, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Muitos condomínios já têm as academias montadas, isso traz também uma facilidade, né? Da pessoa não precisar se deslocar até uma academia. Então eu faço esse trabalho de atendimento em casa, nos condomínios, e também no formato online, né? Como personal, atendo pessoas do mundo todo. E também com as planilhas de treino, que acaba sendo um custo-benefício bom para quem no momento talvez não possa investir, né, no personal presencial, que é um custo um pouquinho mais alto. Tem um custo diferenciado. Tem um custo diferenciado. Então a gente vai criando diversos produtos para poder atender todas as pessoas, né? Entendi. Então seriam assim pacotes personalizados, por exemplo, né? Dependendo de cada pessoa individualmente, você vai, traça ali um plano. Exatamente. Né? Daí tem o pacote específico que vai variar de acordo com a necessidade. Exatamente. Enfim, daquela pessoa que te procura, né? Isso. Ó, bacana, né, gente? Eu gostaria já, Cissa, que você deixasse o teu contato nesse ponto, porque como a gente já está falando sobre isso, para que quem quiser entrar, né, já possa também ter aí acesso. O meu Instagram é o personal Cibizi, C-I-B-I-Z-I, né? Meu sobrenome é Bizinelli, então vem do sobrenome. E tem o meu contato também do WhatsApp, que é o 998004747. Ah, maravilha, então, gente. Não dá para ficar, então, sem personal, né? E também, você que precisar ir para sua empresa, né? Alguém que possa também administrar aí essas técnicas da ginástica laboral também, sabe? Isso. E temos aqui uma O Instagram da Biolaboral também está bem ativo. Então também podem... Qual que é o da Biolaboral? É Biolaboral mesmo, @Biolaboral no Instagram. Ah, legal. Então dá para seguir lá também para ver. Muito provavelmente você deve postar lá as práticas e tudo mais, né? Que ótimo. Então, gente, não dá para ficar sem, né? Vamos acessar, vamos seguir, vamos conhecer cada vez mais essa grande profissional. Mas agora eu vou chamar o Dr. Edilson Santos da Rocha com a coluna de Direito Contratual para que a gente também conheça um pouco mais sobre essa área importantíssima do direito, porque quem é que não firma contratos aí no seu dia a dia, não é mesmo? Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais um programa Direito e Justiça, e hoje, em nossa coluna Direito Contratual, vamos conversar sobre um instrumento jurídico que está transformando a forma como conduzimos grandes empreendimentos no Brasil, o contrato de gestão de projetos na incorporação imobiliária e também na construção civil. O contrato de gestão representa a evolução da governança em obras e projetos, trazendo técnica, segurança e eficiência para empreendimentos cada vez mais complexos. Nele, o incorporador, administrador ou construtor transfere a um gestor especializado a responsabilidade por planejar, coordenar e controlar toda a execução do projeto.
Esse gestor atua desde a definição do cronograma até a contratação de fornecedores, passando pela supervisão de qualidade dos serviços e pelo controle orçamentário do projeto. Do ponto de vista jurídico, trata-se de uma prestação de serviços técnica e autônoma, distinta da empreitada tradicional e desvinculada de qualquer vínculo empregatício. Seu principal benefício é a delimitação objetiva das responsabilidades, evitando litígios e garantindo maior previsibilidade na execução do empreendimento. Mas a sofisticação desse modelo exige uma atenção especial do advogado na elaboração contratual. É dever jurídico do profissional que assessora o incorporador, ou mesmo o construtor, avaliar e incorporar ao contrato práticas consolidadas de gestão de projetos, devidamente reconhecidas e utilizadas no setor. Entre elas, podemos citar a adoção de cronogramas físico-financeiros rigorosos, com metas e marcos claramente definidos, a implementação de sistemas de controles de custo e orçamento, com previsões detalhadas de despesas e mecanismos de reajuste, a gestão ativa de riscos, com mapeamento de ameaças potenciais ao andamento da obra e estratégias de mitigação, e a definição prévia de indicadores de desempenho como produtividade, conformidade técnica e cumprimento de prazos. Além disso, recomenda-se que o contrato contemple fluxos de comunicação e de reporte estruturados, com previsões para reuniões periódicas, entrega de relatórios gerenciais e instrumentos de auditoria técnica. Outro ponto essencial é a definição clara da matriz de responsabilidades entre os agentes envolvidos: incorporador, gestor, fornecedores e projetistas, para evitar sobreposição de funções ou lacunas de comando. A adoção dessas metodologias serve como parâmetro de qualidade, aferição de desempenho e compliance na execução do projeto. A inobservância dessas boas práticas pode expor as partes a riscos consideráveis, desde falhas na execução até questionamentos judiciais sobre culpa por omissão técnica, cabendo, portanto, ao advogado assegurar que o contrato preveja mecanismos de controle, relatórios periódicos, critérios objetivos de performance, responsabilidades civis, bem como a delimitação de cláusulas robustas para a resolução de conflitos. Além disso, é essencial cuidar do enquadramento tributário e contratual adequado, evitando passivos e assegurando a compatibilidade entre os objetivos do projeto e os meios de controle escolhidos. Em resumo, o contrato de gestão de projetos, seja na construção civil ou entre setores, é muito mais do que um instrumento operacional. É um verdadeiro pacto de responsabilidade técnica e jurídica, e sua validade depende diretamente da diligência do profissional do direito em assegurar que os princípios da boa gestão sejam incorporados de forma sólida, transparente e eficaz. Num ambiente de alta competitividade e exigência crescente por qualidade, o contrato mal redigido não é apenas um risco jurídico, é um entrave à própria viabilidade do projeto. Agradeço a audiência e até o próximo programa. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, depois da coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha. E Cissa, a gente falou de vários aspectos aqui, mas a gente não falou de algo muito importante ainda, que também você dá aula, que é Pilates, né? Professora de Pilates também, que é tão importante para que haja realmente a saúde, né? E a gente sabe que normalmente assim as pessoas pensam, mas Pilates é chato, Pilates isso, Pilates aquilo. Mas qual é a função efetiva do Pilates, né? Se você puder passar para a gente aqui. O Pilates é uma modalidade que surpreende muito, porque muitas pessoas vêm para as aulas achando que, puxa, é só alongamento, é leve, né? E surpreende, porque realmente o método Pilates, ele trabalha em equilíbrio, tanto o fortalecimento quanto o alongamento e a mobilidade, né? Então, ele é muito interessante, até para compor, né? Eu tenho muitos alunos
que fazem outros tipos de treino, por exemplo, correm ou fazem a própria musculação e compõem com o Pilates, porque o Pilates ele traz essa mobilidade, essa abertura do corpo, né? Além do fortalecimento. Então, é uma modalidade extremamente interessante para todas as pessoas, né? E atende desde crianças até pessoas com mais idade, né? Porque essa questão do fortalecimento que é muito importante, né? Isso. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo, né? Força, enfim, né? A musculatura também, né? Vai, né? Dando aquela encolhidinha, né? Aquela enxugadinha. Então, acho que tudo isso vai contribuindo para se manter, então, um corpo firme, forte, né? Sim. E também, claro, não se dispensam outras atividades físicas também, claro. Né? Até porque o Pilates, ele tem a sua finalidade específica. Tem essa finalidade mais específica, então eu sempre, né, indico compor, pelo menos com mais algum exercício, com esse cunho mais cardio, né? Então, pra gente trazer também a questão de resistência mais cardiovascular, cardiorrespiratória, mas ele casa muito bem com diversos exercícios, né? E a parte do fortalecimento é realmente excelente. Com certeza. E além do Pilates, a gente teria mais algum outro exercício que você acha que nesse ponto, né, casaria bem com ele, de repente, além do cardio, que é essencial, uma caminhada, uma corrida, enfim. Sim, eu tenho um programa no Instagram que é super interessante, que ele junta duas modalidades, que é o Pilates e o funcional. Olha que legal. O funcional, ele é já uma atividade mais de alta intensidade, né? Então ele traz muito essa questão do cardio e também do fortalecimento. Então, junto com a minha sócia, com a Bea, que é uma outra, já é uma outra sócia que eu tenho, nós temos um programa no Instagram que se chama Funcional e Pilates, tudo junto, né? Funcional e Pilates. Então lá a gente grava 4 aulas semanais, 2 de Pilates alternadas e 2 de funcional. Então, para que as pessoas possam cumprir aí 4 sessões na semana de atividade física, né? Então são assim, sessões de 20 a 30 minutos para você fazer de qualquer lugar. Olha, não precisa de nem nada, né? Não precisa de aparelho, de equipamento, nada. Então, para quem gosta de treinar em casa, a gente atende muitas mães, né, que às vezes têm as crianças pequenas, não tem essa possibilidade de sair de casa. Muitas pessoas também que viajam com frequência. Então, você está sempre lá com os treinos sendo renovados, né, semana a semana. Você paga lá mensalmente um valor e tem ali os 4 treinos toda semana renovados. Que legal, e essas aulas delas são gravadas ou elas podem ser no ao vivo também? Elas são gravadas, a gente sempre lança lá os horários, você pode participar ao vivo, mas nós, né, não temos a imagem da pessoa, né, não é um Zoom, né, mas é no Instagram, mas tem a interação ali por mensagem, tira dúvidas e a gente está sempre bem ativa ali também respondendo, né. Ai, que legal, e bacana. Todas as aulas ficam gravadas, hoje a gente já tem acho que mais de 300, 400 aulas gravadas. Ou seja, né, se de repente a pessoa não pode assistir em determinado horário, depois ela pode acessar, enfim, isso, né? E é bacana que o Instagram, ele te dá a possibilidade de você curtir aquelas aulas que você gostou mais de fazer e você pode repetir essas aulas, né? Que legal, então não fica limitado, por exemplo, já assisti a aula, não tenho mais como ver. Pode assistir quantas vezes quiser. Entendi. Daí você, por exemplo, tem ali, aí no caso tem que ser aluno, né? Se torna aluno, contrata as aulas específicas. Exatamente. Ali, e daí vai poder assistir. Exatamente. É o Instagram fechado e aí né, liberado mediante lá o pagamento. E aí a gente dá todas as instruções. Que legal. Que bacana, gente. Olha lá, né? A gente, além do presencial, dela poder estar junto, né? De todas as práticas, ainda tem essa outra que... Mais uma possibilidade, aqui, né? Não dá para dizer que não tem jeito de fazer, né? Porque normalmente é a desculpa, não tenho tempo. Não tem tempo, não tempo posso reduzido. Ir lá, né? Faz de casa. Faço de casa, isso né? Mesmo. Além do que também pode fazer no horário que quiser. Exatamente. Né? Então, essa é a proposta. A proposta é essa. Espaço, assim, também não precisa ser um grande espaço. Não. Uma salinha da casa. Nós mesmas gravamos de casa, então do espaço que a gente tem. Então, realmente, não precisa, assim, nada especial. Não precisa ter lá uma, digamos, né, uma sala gigante, aparelho, um aparelho, alguma exatamente. coisa. Porque eu até, né, sendo leiga nesse ponto aqui, não imaginava que não precisasse ter, né? De repente, pelo menos alguma coisa em casa para poder praticar. Porque a gente vai justamente nos estúdios de Pilates e a gente vê, né, vários aparelhos, acessórios, etc, né? Então, eu imaginava que o Pilates só poderia ser praticado
com equipamentos, aparelhos, acessórios. Não, a gente tem o método Pilates, ele tem o Mat Pilates, que é o Pilates solo, né, que ele é realmente sem nenhum aparelho. Então, uma metodologia, são 34 exercícios de base, mas claro que a gente tem as variações, né, então a gente vai compondo as aulas e fica bem bacana. Ah, que legal, gente, ó, mais uma aí que eu não conhecia e imagino que muitos dos nossos telespectadores também não, e a gente consegue também transmitir isso, né, levando aos nossos telespectadores essa possibilidade, né, de inovar, de ficar saudável, né, de conhecer cada vez mais, isso que faz a gente estar aqui sempre levando boa informação e curiosidades, além de novidades aí para todo mundo, né. Bom, gente, ainda não acabou, eu volto ainda com mais um bloco com a Cissa, mas antes disso, eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário e também, claro, não posso deixar de chamar aqui a Orquestra Nova, para que você conheça cada vez mais essa linda orquestra, meu querido amigo Gabriel Hermes, porque ele realmente é um revolucionário na área e é aquele que mantém viva a chama aí da arte, da boa música e de tudo aquilo que a gente gosta de ouvir e de ver. Então, vamos lá. Olá, meu querido amigo e amiga do Direito Imobiliário que me seguem aqui, seja no canal, seja na coluna, seja nas redes sociais. Hoje eu trouxe aqui mais uma importante discussão para a gente poder cada vez conhecer mais sobre essa área tão fascinante que é o direito imobiliário. Vejam, gente, que aqui hoje a questão se volta à compra e venda de imóvel irregular em loteamento, pessoal. O que aconteceu no caso concreto? Eu gosto de trazer precedentes para a gente aqui porque a gente consegue enxergar melhor, né, como que se dá a questão na prática do direito imobiliário. Inclusive aqui é uma decisão importante que foi proferida pelo STJ e lança uma importante luz para os casos concretos que nós temos aí, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Aqui, neste caso, a compradora, então, celebrou um contrato de compra e venda com esse vendedor, né, esse loteador, sabendo que havia uma pendência, que havia uma irregularidade, inclusive que havia uma ação civil pública, nesse caso aqui, tá? Mas, de qualquer sorte, gente, o que nos chama a atenção, né? Primeiro, a irregularidade do imóvel, a compra e venda, claro, nitidamente, também o fato dela ter ciência, mas, sobretudo, que ela teve uma sentença favorável no primeiro grau, teve a confirmação no segundo, o caso foi ainda levado para o STJ para tentar ver se, né, havia aí uma mudança de entendimento, mas houve a confirmação novamente no STJ no sentido de que sim, esse contrato deveria ser reputado então nulo, né, que esta compra e venda então deveria aí ser declarada nula, porque uma vez que não houve o registro, né, esse desmembramento, enfim, não foi registrado, está irregular, não há como convalidar essa compra e venda. Além do que, né, gente, a gente sabe que justamente os loteamentos, eles devem ter aprovação, eles devem estar regulares, sob pena de você produzir aí malefícios ao meio ambiente, causar problemas até de fracionamento irregular de área, né? Então, a gente precisa ter tudo isso muito bem ajustado antes de comprar um imóvel. O loteador também saiba que deve estar com este loteamento regular, deve estar com todos os projetos aprovados para não ter nenhum tipo de revés no futuro. Então, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Então, nesse caso, até para que tanto uma parte quanto a outra saibam do assunto, e você que também é interessado na matéria, que se houver qualquer irregularidade, qualquer pendência nesse loteamento, que ele poderá sim ser declarado nulo e deverá, na verdade, aqui, né, gente? Porque a própria lei fala sobre isso, que não tem como convalidar, não há como, então, ter aí a validade, né, desse negócio jurídico, considerando todas as matizes, todas as questões que estão envolvidas aqui. E aqui a gente fala, inclusive, da própria lei 6766 de 79, que assegura, justamente lá no seu artigo 37, que não pode, então, ter aí essa venda ou a promessa, né, de compra e venda sendo realizada numa situação em que há
então, irregularidade, que não houve o registro desse desmembramento, tá, pessoal? Então, isso que eu passo para vocês aqui é justamente para que a gente, independentemente do lado em que nós estivermos, possamos sempre fazer o melhor e saber como fazer isso para não ter problemas financeiros, né, gente? Tanto quem compra quanto quem vende, né? Saiba como fazer, saiba o que deve ser feito para você evitar um prejuízo financeiro depois, porque realmente é uma situação que é bastante comum, a gente vê constantemente, inclusive as ações civis públicas depois, né, que podem gerar um sabor gigantesco para o loteador e mais, né, para você que compra também, você pode não receber mais o dinheiro que você investiu nesse imóvel. Então, são infinitos aspectos aí que a gente poderia explorar aqui nesse vídeo, mas é um assunto que eu gosto de trazer de forma macro para a gente poder saber que existem situações que realmente são importantes aqui e que a gente tem que prestar atenção lá no momento de fazer, de assinar o contrato, né, de o loteador, inclusive ali de ter as aprovações também, para que não haja esse problema no futuro de ter que devolver valores, tá certo? Ou mesmo ter problemas aí justamente com ações civis públicas, tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, me despeço mais uma vez na certeza de que pude aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Bom, gente, voltamos aqui com o nosso último bloco e, claro, né, sempre a gente fica triste ter que encerrar o programa, né, mas, infelizmente, né, temos que agora ir para o nosso desfecho, mas não deixando de falar sobre aquilo que é tão importante, né, saúde integral, Cissa. A gente falou de vários aspectos aqui que envolveram aqui meditação, pilates, né, enfim, ginástica laboral, que é tão interessante, importante, né, que a gente leva para dentro da empresa, né, essa ginástica que faz tão bem, que possibilita ali o funcionário, né, realmente estar cuidando da sua saúde, né, e a preocupação do empregador, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar de saúde integral, né, e todos esses aspectos que fazem com que ela realmente possa, né, ser acessível, né, a todos, né, então eu gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho. Então a gente, né, fazendo um fechamento, né, e trazendo então essas questões de tanto da saúde corporal quanto a saúde mental, né, então a gente não pensa na saúde separada, né, o nosso corpo é integral, os nossos sistemas são integrados, né,
Então, a gente traz, se pensar, né, os benefícios tanto do exercício físico quanto da meditação, eles são muito similares, né? A gente fala, não são em formato de pílula, né? Mas os médicos hoje e todas as pessoas que trabalham de forma geral, né, com a saúde, os nutricionistas, os fisioterapeutas, né? Então, a gente faz uma junção, né, de todos esses profissionais da saúde, e cada vez mais os médicos, né, receitam junto com, claro, né, os medicamentos necessários, mas também a questão da atividade física, né, e esse cuidado com a saúde mental. Consciência, né? Isso. Então, para trazer mesmo essa questão, assim, de melhor manejo de estresse, redução de ansiedade, né, a questão corporal também, muitas vezes ligada ao emagrecimento, ao tônus muscular, que é tão importante, né, para o envelhecimento. Então, a gente tem que trazer todos esses aspectos, assim, de forma geral, né, então, com todas essas atividades que eu trouxe, né, e fechando aí com a questão do mindfulness, eu acho que fica tudo, assim, bem empacotado, né? É um pacote completo mesmo de saúde integral. Que a gente não pode pensar só na saúde como a doença, né? A gente pensa em bem-estar, a gente pensa em estar bem, né? Tanto para os nossos relacionamentos quanto para nós mesmos, né? Autorregulação emocional. Então, tudo isso a gente traz com a prática. E, Débora, um aspecto bem importante que eu sempre falo, né? Tanto a atividade física quanto as práticas meditativas, a gente precisa de ação, né? Então depende de nós. Então é colocar em ação as pequenas doses diárias, né? Então, para que a gente comece... Seja pouquinho, né? 10, exatamente. 15, 20 minutos o por próprio dia. mindfulness, né? Ele tem essa questão, assim, de fazer um pouquinho por dia, 5 minutos por dia. É melhor do que você fazer uma vez por mês. Então, é trazer consistência, né? Trazer essa constância das práticas, tanto a atividade física quanto essa atividade, né, mais meditativa. Mas é uma realidade, porque a gente vê muita gente, às vezes, falando, mas eu não consigo fazer 1 hora. Daí não faz nada. Isso. Né? Então, assim, não precisa ser 1 hora. Olha, né? Quantas possibilidades, né? Quantas possibilidades. É melhor fazer alguma coisa, 5, 10, 15, 20 minutos, a ficar parado. Exatamente. Não se exercitar, não meditar, enfim, né? Tantas práticas aqui que a gente sabe que ajudam, e isso é saúde, né? Saúde integral mesmo. Não adianta, de repente, a gente estar ali, faz também uma prática, né, de repente uma academia sem qualquer tipo de cuidado, controle, a gente vê tanta gente se machucando, não é mesmo? Isso, também. Exagera no exercício, né? E depois acaba desenvolvendo um problema que é para a vida inteira, né? Então buscar sempre, né, profissionais qualificados para estarem junto, né? Como eu falei, hoje tem para todos os bolsos, né, para todos os gostos, para todos os tempos. Então, é importante, assim, a sua ação, né, tomar essa ação de iniciar e não desistir, né, muitas vezes a gente, é claro, todo mundo tem seus dias, né, que não tá muito bem, e tá tudo certo, no dia seguinte você pode recomeçar, e a gente vai sempre trabalhando com essa mentalidade também. E nesse ponto até para a gente entender quantas vezes por semana, pelo menos, você indicaria, Cícia? Hoje a Organização Mundial da Saúde, né, ela fala 150 minutos na semana, né? Então seriam aí 5 treinos de 30 minutos, por exemplo, na semana. Pelo menos. Pelo menos, né? De um exercício assim intenso, né? Moderado a intenso. Mas a gente precisa olhar para a realidade de cada um, né? Então, obviamente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes é melhor do que nada, né? O sedentarismo é o que realmente posteriormente vai te prejudicar de alguma forma, falando em saúde, em questão de doenças, né? Então a gente sabe que hoje o sedentarismo mata, né? Então trazer esse início, né, que seja 1 vez na semana, 2 vezes na semana, e buscando, né? Cada vez mais. Buscando um pouco mais sempre, né? E conforme a gente vai, né, se colocando ali disponível para esse exercício ou para essa meditação, a gente vai vendo, vai sentindo na pele, né, o bem-estar e tudo que vem de bom com isso, então a gente acaba comprando a ideia. Exatamente. Né? Inclusive, daí o corpo também já vai respondendo, você já vai ficando melhor, se sentindo melhor, né? Acho que é um conjunto de fatores, né? Emocionalmente, psicologicamente, né? Aquela coisa toda que vai sendo liberada mesmo, né? Esse bem-estar que vai sendo causado. Então trazer essa intenção de, para quem ainda não começou, começar, né? Aos poucos e
com isso a gente vai progredindo, né? Com certeza. Às vezes buscar grupos, né, suporte de profissionais, de grupos, isso é muito importante também, sabe? Para dar continuidade, assim. E a gente vê bastante, inclusive, né, nos parques, hoje em dia é muito comum, né? De ver os grupos, né, seja de manhã, durante o dia, à noite, o pessoal sai, é bem bacana. Então, se a pessoa às vezes está desestimulada, né? Exatamente. Tem muita gente que não faz porque está sozinha, né? Isso mesmo. Mas eu vou andar sozinho, vou andar de bicicleta sozinho, ou enfim, o que seja lá o que for. Mas tem grupos ali que estão praticando. Realmente, então aproveitar todas essas possibilidades que hoje em dia a gente tem, né? Exatamente. Bom, aqui ficou o recado, né, da grande profissional que a Cissa é, né, que realmente conhece, já está há anos aí no mercado, né, conhece exatamente todas essas práticas que ela também aplica no seu dia a dia. E se você precisa de uma referência, precisa de uma inspiração, precisa conhecer mais, então você já tem o contato da Cissa, não vai ficar sem fazer, né? Isso não mesmo. Tem desculpa, não tem desculpa. Não é verdade? Não tem horário, não tem razão de estar, não estou perto, não precisa estar perto, pode fazer online, pode fazer no momento que você quiser, a hora que você quiser, tem o pacotinho adequado para você, né? Entre em contato com a Cissa. Se precisar também conhecer mais, com certeza, imagino que você está totalmente disponível. Fico à disposição, né, com certeza. Para poder passar, para fazer uma consulta eventualmente, com certeza. E adequar aí a situação daquele que vai aí ser seu aluno, enfim, né? Isso e mesmo. Estar com você aí nessa caminhada tão bonita que é a busca pela saúde plena e integral. Isso mesmo. Obrigada, Débora. Imagina, te agradeço muito, Cissa, por estar aqui, aceitar o nosso convite, é uma honra tê-la aqui conosco e sabendo que você está trazendo tantas novidades, tantas coisas boas aqui para compartilhar com a gente. Maravilha, muito obrigada, muito grata. Imagina, que é isso. E eu, mais uma vez, meu querido público, me despeço de você, sempre com aquela alegria de poder compartilhar sempre a informação relevante, de qualidade, sempre com profissionais de destaque aqui em Curitiba e também no nosso estado, que, claro, né, é levado aí para o país inteiro, com muita qualidade, com muito cuidado, com muito zelo, muito amor, e com aquele carinho especial que a gente sempre faz tudo por aqui, tá certo? Eu espero você na próxima semana, e também quero que esse programa tenha sido diferente e que agregue muito na sua vida. Um grande abraço e até lá!